Rapaz, mas já começou com aquela, Pedrinho. Muito boa tarde a todos vocês ligados nos nossos donos da bola aqui do Rio de Janeiro. Olha, deu tanta coisa pra falar. Tô até entalado. Lá ele. Tanta coisa pra falar hoje. Os cariocas estrearam no final de semana no Campeonato Brasileiro. Só o meu Vascão representou. Fluminense perdeu pro Fortaleza. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre o seu Mano Menezes. Flamengo até que fez boa partida, mas é um ponto só, não adianta. Dentro de casa. Botafogo pra mim, bem. Me surpreendeu, bem. Segundo tempo, melhor que o Palmeiras. Mas tem tempo melhor que o Palmeiras, pra mim. Vem no chat aqui e bate boca com a gente, na bola. E o meu Vascão foi lá e fez dever de casa, porque o Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor, lelele, ioiô. Muito boa tarde, hoje eu tenho um convidado nada, né? Quem já tá, não aguento mais ver a careca dele também. O cabelo. Igor Dorilove, inspirado no Flávio Amêndola. Xande, fica aqui olhando pra lá, pra cá. O Xande dá um take aqui, Xande, você. Que isso, meio, como é que é o nome? Degradê? Mullet? Em homenagem ao Flávio Amêndola, que tá de férias, vai pegar agora 6 meses de férias. Sempre de férias, né? Vai pegar mais 6 meses de férias agora. Eu vim aqui, fazia tempo que eu não vim aqui, cara. Você me vê muito por aí, nos VTs, nos links ao vivo, mas aqui no estúdio fazia tempo que eu não vinha. Você faz falta aqui. Fernandão, tá bonito pra caceta, mano. Tá demais que hoje, isso, cara? Vamos segunda-feira. Aquele exame que tem que se arrumar, sabe? Vai casar de novo? Duvido que a Vanessa te aguenta. Eu já casei 3 vezes com a Vanessa, pô. Tá bom, pô. Muito obrigado, Pedrinho. Getúlio Vargas estava com saudade dessa música. Muito obrigado, Pedrinho. Galera de casa, boa tarde. Já acabou a palhaçada, Pedrinho? Já acabou? Irmão. Sempre bom receber. Bom, Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Foi bom que o Pedrinho abriu com ela. Foi, bota aquela, Pedrinho. Xandi. Vem no pai. Deu tanta coisa pra falar. E o você GV não fala. Me responda de uma. Que isso? Não dá mais pra defender o Mano em situação nenhuma, nem relativizar. A gente tava aqui tomando um café, comendo um croissant, frutinhas que sempre tem aqui no nosso camarim, cappuccino, um monte de coisa gostosa. Creme crack do Xande, do Clebão e do Jeguinho. A gente fez uma retrospectiva... Rosquinha. Tem rosquinha, Aí, Clebão. não tem rosquinha? Aí, Clebão, Não tem rosquinha? eu tenho alergia. Volta pra mim, Xande. Quebrei o beça lá agora. Volta aqui, Xandinho. Dos últimos... De todas as passagens mais recentes do Mano, a gente lembrou. Começando pelo Flamengo. Ele falando, os caras não entendem o que eu falo. Ou falando que ele não sabia falar, ou naturalmente falando que os caras são burros. Aí no Corinthians, ele chama o Yuri Alberto de burro. E você pode ter a sua opinião, só que o treinador não pode expressar isso de forma pública. Qual é o nome do menino, Danilo, que ele falou? Não tá no Cuiabá, não. O Ranieri. O Ranieri chutou a bola de longe, ele, pô, tá maluco? Tá achando que tá no Cuiabá. Que já é elitista pra caceta. No Fluminense, a gente já sabe de vários problemas internos e várias histórias que a gente escuta, mas a gente não tem como provar, então a gente não vai sair daí irresponsavelmente jogando pro alto. Agora tem uma galera que tem informação privilegiada e tá contando. A gente já sabia do problema com o Felipe, e as declarações de Felipe Melo deixaram muito claras isso. Do Marcelo, a forma que o Marcelo saiu do Fluminense, pra mim, poderia ter sido um final muito mais bonito para um cara que é gigante pro futebol mundial e sempre levou a bandeira do Fluminense por aí, apesar de ser Botafogo assumidamente. E agora, pelas imagens, ele fala, não sei que ela... Vocês me perdoem a expressão, não sei que vocês usam também toda hora, é só para poder trazer... Eu falei no meio, seu merda, apontando pro campo. Aí todo mundo tá dizendo assim, não pode falar assim com o Thiago Silva, beleza. Mas ele não pode falar assim com ninguém. Com nenhum jogador do time dele, do mais novo ao mais velho, ele não pode falar pro roupeiro, a camisa tá errada, seu merda. Ele não pode falar pro massagista, cadê minha água, seu merda? Ele não pode, ele não tem esse direito, tem que respeitar o profissional. E se não fosse no campo, ele tem que respeitar o ser humano. Você não pode encontrar alguém na rua e falar, ei, dá a Coca Zero aí, seu M. Que história é essa? O Mano perdeu completamente o filtro. E aí a gente vai discutir campo e bola, se devia ser demitido, se não deveria. E obviamente que isso entra também, como é que vai sustentar. Parece que no jogo contra o Botafogo, e aí os meninos têm informação também, houve uma discussão áspera porque ele não gostou que o Thiago Silva cobrou os jogadores. Ora bolas. Aí tem a final do showball lá que o pau tora dá 1 milhão de views. Porque a gente gosta de ver. Não teve soco, não teve pontapé. Discussão. Clima quente, da pelada que tu joga. A gente tem que decidir. Enfim, vou chamar o Thiago Carvalho com todas as informações e atualizações desse trelelê
Fluminense já perdeu pro Fortaleza de 2-0 na estreia. Thiago Carvalho, direto das Laranjeiras, se superando cada vez mais com as madeixas. Tá me lembrando do Eduardo Mãos de Tesoura, da minha época. Vocês vão lembrar. Sidney Magal. Boa tarde, Tiagão. Sidney Magal da Band. Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo cantar. Eu não sei no seu corpo dançar sem parar. Boa tarde. É igual o Sidney Magal. Boa tarde, Evê. Boa tarde, Fernandão. Igor Dorileu. Cara, primeiro, Igor, Sidney Magal, nada a ver. Depois você já falou que eu sou o Canóbio, o Sidney Magal, o Edward Mão de Tesoura, você tem que decidir. Não dá pra ser todos os personagens, homem de ferro, tem que escolher alguma coisa, amigo. Não dá pra atuar em todas essas frentes, entendeu? Agora, falando de futebol, informação de momento, tá, GV? E aí, é importante. O Mário Bittencourt, que tava na Colômbia, porque o Fluminense joga contra o Once Caldas pela Sul-Americana, está voltando para o Brasil para tentar acelerar esse processo de contratar um novo treinador para o Fluminense. Essa é a prioridade do clube no momento, até porque é início ainda de campeonato, início ainda de temporada. O Fluminense tem competições importantes, tem um Super Mundial ainda nessa temporada. Então o Bittencourt voltando, o Mário voltando ao Brasil para tentar adiantar essas negociações. Dois nomes surgem como os principais interesses do Fluminense nesse momento. Renato Gaúcho, que já está no Rio de Janeiro, está morando no Rio de Janeiro, já mora no Rio de Janeiro naturalmente, então até facilitaria um pouco esse processo. E o Dorival Júnior, a gente lembra que o Mário estava com a seleção brasileira nessa última data FIFA, o Mário foi um dos representantes ali de delegação, então também tem essa relação com o Dorival. Esses dois nomes são os que mais interessam. Chegando aqui nas Laranjeiras, alguns torcedores pedindo o Fernando Diniz, perguntando pra gente se tínhamos informações sobre o Fernando Diniz. Nesse momento, o Fernando não é uma prioridade do Fluminense, pode correr por fora, mas não é o nome que o Fluminense procura para esse momento. E em relação ao Mano Menezes. Bom, em relação ao Mano Menezes, a gente já sabe, a gente já trouxe aqui em outros momentos, mas realmente a relação dele com o elenco já não era das melhores recentemente. A gente lembra, você falou aí, alguns outros entraves que ele teve com alguns jogadores, foi com o Felipe Melo, foi também com o Marcelo no ano passado. Os dois jogadores não permaneceram no clube e agora, novamente, a gente pôde ver ali à beira do gramado a situação com o Thiago Silva. Agora, além dessa discussão com o Thiago Silva, primeiro dentro de campo, depois do intervalo também se repetindo no vestiário, a substituição do Serna, ainda com 14 minutos de jogo, expôs a situação de um jeito que os atletas não gostaram, porque parece que caiu no Serna como se fosse o culpado do Fluminense ter começado mal a partida. O próprio Mano Menezes admitiu que tinha escalado errado o time e que por isso ele estava tirando o Serna. Mesmo assim, não caiu bem entre os jogadores. Aí falando como quem já acompanhou alguns jogos do Fluminense nessa temporada à beira do gramado, dá pra ver a forma como o Mano cobrava alguns jogadores. E com o Serna não era diferente. O Serna era bastante cobrado pelo Mano Menezes em várias situações. No Campeonato Carioca foi assim. A gente pôde acompanhar à beira do gramado. Germancano também já tinha tido algum tipo de atrito com o Mano durante jogos. Na reta final do Campeonato Carioca eu lembro de jogos que, por exemplo, o Mano cobrou bastante o Cano saiu irritado de campo, dando espaço para o Everaldo, principalmente nos últimos jogos do Campeonato Carioca. Então a situação do Mano com o elenco ela já não era das melhores. Os jogadores não gostavam também do esquema de jogo. E aí, claro, cada treinador vai ter o seu esquema de jogo, mas o esquema de jogo mais reativo, com menos posse de bola, não agradava tanto os jogadores do Fluminense. A gente lembra que é uma mudança muito extrema do futebol do Fernando Diniz, que segurava a bola, que propunha o jogo, para o futebol do Mano Menezes, que era o futebol mais reativo, de tentar mais contra-atacar os adversários. Então todas essas circunstâncias fizeram também, ajudaram, corroboraram para essa saída do Mano Menezes ainda na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense então está no mercado, a prioridade da semana é encontrar um novo nome, fechar um novo treinador, para que contra o Bragantino no próximo domingo já se tenha um líder permanente à beira do gramado. Amanhã, contra o Once Caldas na Colômbia, aí sim o Marcão vai comandar a equipe de forma interina e a qualquer momento o Mário voltando ao Brasil pode fechar esse novo treinador. No momento, Renato Gaúcho e Dorival são os preferidos da diretoria. Muito obrigado, Thiago Carvalho, com todas as informações do Flusão. Aliás, todas as informações do Flusão. Esperar começar o jogo. Deixa eu mandar um super abraço para nossa Rebeca da Band Maceió, tá visitando aqui a gente hoje, com a família inteira. Não sei quem é, a irmãzinha, né? Família toda ali, papai, mamãe, enfim. Seja bem-vindo à Band. Aqui é meio hospício esse estúdio aqui. Cuidado, que a coisa, a gente grita, corre, tem um alarme que toca. Tirar o cara com 12 minutos é sacanagem. O senhor defende, porque não, mimimi. Tu gostava quando te tiravam com 12 minutos? Não, mas no meu contrato não tá escrito que eu tenho que jogar todos os 90. E não tá escrito que ele não pode te chamar de M também. Faz parte.
Pô, Fernando, pra que tirar o cara com 12 minutos, pô? GV, ninguém é obrigado a botar o cara pra jogar. Aí, a parada que aconteceu no vestiário, se ele xingou, se ele não xingou, é outro problema. Mas se ele percebeu que cometeu um equívoco e na Aí escalação... pediu desculpinha. Morde a sopra? Não, ele não tem que pedir, não. Ele pediu porque ele quis. Eu não tô pra defender o Mano, não. Só tô Pô, não tá não? Não tá não, Danilo? Me ajuda aí, Eu Danilo. tô falando da situação. Ah, vai dormir, pô. Se ele tirou o jogador com 12, com 10, com 20 minutos e ele assumiu, pô, eu errei, me desculpe, e mudou o time com o jogador com uma característica totalmente diferente. Tô ficando nervoso. Totalmente diferente. Mas se o cara tira com 12 minutos, ele não tá passando recibo assim, escalei mal? Exatamente. Tá. Ele E tá, aqui? ele tá, mas ele disse isso. Ele pediu desculpas. Eu errei. E adiantou O quê? a mexida dele? Não. O Fluminense não venceu o jogo, mas melhorou. Quantos por cento? Ah, sei lá, porra. Sei lá. Mas melhorou. GV, isso faz parte do jogo, cara. A gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. mas não é legal, pode pô. acontecer. Ninguém tá dizendo que é legal, mas não dá pra dizer que ele foi mal intencionado dentro da relação com o jogo em fazer isso com o garoto. Ele mudou, achou que estava errado, assumiu o erro que era dele e botou o Lima pra jogar por dentro, aquele Lima que joga naquela posição que você gosta. Ô, melhores momentos na tela pra galera de Fica à casa. vontade, Dori. 2 semanas que foi o tempo que o Mano teve para preparar o time para a estreia, desde a semifinal, da final, na verdade, do Campeonato Carioca, quando perdeu para o Flamengo. Aí o Mano tem 2 semanas para preparar o Fluminense, que não vinha jogando tão bem, embora tivesse sido finalista do Campeonato Carioca. E o Fluminense entra em campo, parece que não treinou nessas 2 semanas. Fortaleza amassou o Fluminense. O primeiro gol, o Freitas vai sair, sai jogando errado. O Pikachu é esperto, dá a bola pro Marinho. De novo, o Marinho acha o Lucero 1-0. E logo depois, quer dizer, um pouco depois, o Tinga, que tem 1,75m, 1,78m, tem a minha altura. Não tem um 7,8 não. Sobe sozinho. Aí, ó, sozinho. Olha a jogada, olha o Tite segurando aqui o Arias. Uma jogada muito bem, muito Mas bem também o feita. cara acerta uma cabeçada No dessa ângulo. aí. É isso Nem aí. Maceió, né, Rebeca? Uma cabeçada dessa aí na gaveta. Não, brincadeira. Tá doido? E aí? Quase da linha da grande área. Parecia o futebol que o cara É, passa pô. assim lá no cantinho. Independentemente se foi certo, se foi errado ele tirar o Serna, isso só mostra o que você falou, GB, que ele armou a equipe errada e tendo esse tempo todo para preparar o time. Você Foram foi 2 perfeito. semanas. 2 semanas. 2 Ele levou semanas. 6 minutos pro cara ver que não ia dar certo. E outra coisa, o time do Fortaleza é o mesmo time há um tempão. Não tem uma surpresa. É o time que tem variação, mas é um time que todo mundo conhece. Sabe que é um time muito rápido na transição. Tem o Marinho, enfim. E o Freitas, o senhor que foi zagueiro, ou é ainda, porque te vi brilhar no showball. Muito obrigado. Com a perna esquerda, inclusive. Pô, Fernandão. Não, o Freitas não vive um momento muito legal. Como o Fortaleza não vivia até essa vitória. Fortaleza perdeu a final pro Ceará. Lembra disso, E o Getúlio Vargas? Ceará jogando direitinho. Ah, não, jogando muito melhor. Foi desclassificado da Copa do Nordeste pro CRB. Não, passou em quarto. Passou em quarto? Passou em quarto num grupo que... Na Bacia das Almas. Então, o Fortaleza teve muita dificuldade no início do ano. Só que ele se preparou para vencer o jogo. Ele canalizou todo o seu jogo do lado direito, onde ele viu que poderia ter um pouco mais de, entre aspas, possibilidade de ser mais agressivo ofensivamente, e foi. Os primeiros 20 minutos, o Fortaleza podia ter feito 3-0. Fez 2, podia ter feito 3. O Fluminense equilibrou depois da entrada do Lima, nada contra o Serna, mas o Lima é um cara mais do meio do campo. E ele colocou o Arias pro lado. Colocou o Arias pro pro lado, Serna, onde né? dá mais força, porque o meio do campo do Fortaleza é muito agressivo fisicamente. Os caras marcam muito, chegando firme, e ele precisava dessa Perdeu força pro física CRB? por dentro. Perdeu pro CRB, Perdeu mas pro com um CRB. time reserva. Alternativo foi. É, Mas perdeu. perdeu. Mas Perdeu e perdeu. passou em quarto. Pra alegria. Vocês são CRB ou CSA? CRB. CRB que agora conta com o nosso amigo, Esse cara é meu Fortaleza. com o nosso amigo Eduardo Barroca como treinador. É o Barroquinha. Foi lá pro É. CRB. Agora, vamos lá. Enfim. Terminaram de falar disso aí? Vai Mimimi. ficar passando pano? Mimimi, Vai ficar? reclamar que o cara trocou O cara com chorou, 12. pô. O cara chorou, pô. Beleza, tudo bem, faz parte chorar. Ele não tem que ficar feliz com isso. Chorar bota o quê? Pra fora. Bota pra fora. Externa todo o seu É isso sentimento aí. negativo. E é bom botar o sentimento ruim pra fora. É, né? Segunda-feira a gente já tá nesse pique. Bom, agora falando de treinador. Gente, Pedrinho, bota aquela de novo, Pedrinho, por favor. Não tem discussão. É Renate. Renato tá no momento, tá tudo madurinho. Madurinho, o Renato quer ficar no Rio, tá no futebol. O Fluminense precisa do Renato, precisa levantar moral no time. Deixa o Renato na seleção, cara. Tem uma coisa, GV. Vai ser o JJ, pô. O Mário Bittencourt, Não? ele gosta de trazer treinadores que têm um histórico no Fluminense. E aí você é só olhar os últimos nomes. Teve, Diniz. recentemente, Fernando Diniz, que foi jogador do Fluminense. Abel Braga, que foi um grande treinador do Fluminense.
O Roger Machado, que foi campeão quando era zagueiro pelo Fluminense. O fixo auxiliar é o Marcão, Marcão, ídolo do que é Fluminense. um ex-jogador que tem uma história pelo Fluminense. Então o Mário gosta de trazer esses caras que já são identificados com o Fluminense. E o Renato Gaúcho, nesse sentido, é muito mais identificado que o Dorival, né? Muita gente não lembra. O Dorival até passou pelo Fluminense em 2013, ficou só 5 jogos, salvou o Fluminense do rebaixamento, mas nem se compara com o histórico do Renato Mas Gaúcho olha no só, Fluminense. é muita diferença de salário do Mano pro Renato? Acho que um pouquinho, né? Eu acho que bastante. Qual a informação, fera? Cravado no Vasco? Na época que o Vasco se interessou, parece que o Renato pediu 1 milhão. Eu não acho que o Mano ganha muito menos que isso, não, irmão. Não acho mesmo. E aí faz um esforcinho pra ter o Renate, né? O Renato tava até fazendo propaganda esse dia do isotônico lá, jogando futebol ali na praia. Ele não quer sair porque quer ficar no Rio de Janeiro, pô. A CBF também é aqui no Rio de Janeiro. Ele quer o Renato na seleção, eu não sou contra, não. É porque eu acho que tá nesse negócio do JJ aí. E o Abel Ferreira não tem nada a ver com o São Paulo, com o Pobre. Tem nada a ver. O Neto que deve estar daqui a pouco lá falando isso. Mas o Abel Ferreira também, meu irmão, tá tomando suco de boldo antes da coletiva. O bicho chega amargo, porrada pra tudo quanto é lado. Eu pergunto A, ele responde B. Tu viu ontem? Ele abandonou a penúltima coletiva. Perguntaram pra ele o que faltou, gol, e foi embora. Abandonou. Quanto foi? Recusou uma proposta do Vasco de 750 mil reais do Renato Gaúcho. Mas quem paga 750 paga 1 milhão, Fernandão. Mas os momentos são diferentes, né? De Fluminense e Até porque Vasco, o Fluminense né, é cara? super bet, patrocínio maior da história. Papai Alex só no Pix aqui, ó. Não, ele tá estudando a SAF, e uma SAF acho que diferente das outras, com acionistas diferentes. É diferente, a gente não sabe como é que vai acontecer, mas dentro de uma realidade financeira, eu não sei a realidade do Fluminense, muito menos a do Vasco. Tá com mas dinheiro. Me parece que o Fluminense tem um pouco mais de estabilidade Não parece? e tem uma Pô, o necessidade. Fluminense ganhou a Libertadores há 2 anos, tá no Mundial, dinheiro pra caramba entrando. 2 anos, o GV. Vasco, coitado. Pô. Financeiramente, né? Coitado financeiramente. Não dá pra comparar. Mas pô. o Fluminense, pelo menos desde a gestão... Na Vendeu gestão do André. Mário Bittencourt, não tem um histórico de pagar um salário tão alto para treinadores. Mas só que Isso o é uma bumbum política do clube. a água pode estar batendo no bumbum. Sim. É isso. Vai botar um mais ou menos? Não, pelo arriscaria. pelo brasileiro do ano passado, pelo que aconteceu ano passado, eu acredito que eles, esse ano, tendem a gastar um pouco mais, porque não querem passar pelo mesmo sufoco do ano passado. E né, esse cara? ano é ano de quê? Super Mundial. Não, outra coisa. Que todo ano que é ano dessa coisa, todo mundo gasta. Eleição. Na vida real do clube. Verdade. Tem que fazer time bom. Se chegar capenga, sabe que perde força. Flamengo ganhando ano passado Copa do Brasil, o Landini conseguiu se reeleger? E precisa de um treinador que consiga dar um padrão para a equipe, tanto no brasileiro, para não chegar no Mundial e passar vergonha. Bem lembrado. Porque o nível é bem alto. Amanhã a gente vai falar muito mais de Fluminense também. Só um detalhe pro torcedor tricolor, gente. Perder pro Fortaleza no Castelão vai ser normal para muito clube que vai brigar por título. Flamengo vai ter vida difícil lá, Botafogo vai ter vida difícil lá, São Paulo que vem forte, Inter. Então assim, não tem desespero, é óbvio que é bom estrear vencendo, mas para os cariocas não foi possível. Para mim, Flamengo vacilou, porque foi em casa, apesar do bom time do Inter. E o nosso Vascão da Gama, o gigante da colina, foi o único carioca que abriu o Brasileirão com vitória. Quem conta tudo pra gente é ele, o síndico mais novo da Zona Sul do Rio de Janeiro, Igor Dorilov. Fala, Dori! Sem Neymar, Barreal foi quem ganhou uma chance no time titular. E aos 20 minutos do primeiro tempo, Paulinho saiu jogando errado. Tiquinho Soares recuperou e achou o argentino dentro da área, que tocou bonito, por cima de Léo Jardim, para abrir o placar. Gol com selo Neymar de qualidade. O Vasco poderia ter marcado com Felipe Coutinho, com Verratti, ou com o Nuno Moreira, que tentou imitar Barreal, cavando, mas Zé Ivaldo não deixou. E a primeira etapa terminou com xingamentos a Fábio Carille. A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando. Carille não mexeu no intervalo. Mesmo assim, o time voltou melhor. E o principal, a bola passou a chegar mais vezes ao artilheiro. Através de uma jogada bem conhecida. Cruzamento de Piton, Verratti ajeitou de cabeça e Nuno Moreira deixou tudo igual aos 7 minutos do segundo tempo.
Em mais um lançamento de Piton na área, Verratti testou forte e Gabriel Brazão fez uma defesaça. Até que aos 32 minutos, Payet cobrou falta na área e Verratti, sozinho, desviou para virar. Antes disso, Léo Jardim já havia salvado o Cruz Maltino 2 vezes. Primeiro no chute de Guilherme. Maurício Lemos ainda evitou que Gabriel Bom Tempo marcasse no rebote. Depois, Léo Jardim parou o Barreal. Deu Vasco de virada para começar o Brasileirão com o pé direito. O mais importante foi sair com a vitória. Tem muito campeonato pela frente ainda, mas essa virada aí serviu para dar um ânimo pra gente. Muito bom pro Vascão, só não vai fazer o que fizeram naquele outro ano. Que a menina postou lá na segunda rodada o Vasco de líder. É líder! É líder! Postou a segunda rodada, esqueceu que tinha mais 30 cacetados. Falando até que o Vasco caiu. Calma, torcedores. Mas comemore. Celebre. Como é que é o meme, torcedores? Calma. Celebre à vontade. Vascão venceu. Representou o Rio de Janeiro. Agora, Dorileu, você que fez o nosso VT muito bem feito, deu uma catucadinha na torcida do Vasco Carille. E assim, eu até entendo, tá? Ele falou ali que a torcida do Vasco não adianta apoiar só quando tá vencendo, né? Porque no final do primeiro tempo o pessoal já tava perdendo a paciência. E depois ele falou mais sobre isso durante a coletiva. Segundo ele, o fato da torcida estar criticando, tá chiando, estava atrapalhando os jogadores, que consequentemente ficavam mais nervosos, passaram a errar lances simples, e aí no intervalo ele pediu para os jogadores se concentrarem dentro de campo, que a torcida não vai mudar o resultado do jogo, não vai interferir na partida, e que os jogadores tinham que fazer o que estava combinado dentro de campo e esquecer a torcida, porque deu a entender que naquele momento, com o placar parcial de 1-0, estava até atrapalhando o Vasco. E aí o Vasco logo no início do segundo tempo consegue um empate e depois vira a partida, e o Vasco abusando dessa jogada, já que é manjada já, mas dá certo, né? O Piton cruzando e o Verratti ganhando no alto. Primeiro, uma assistência, depois uma defesaça do Gabriel Brazão, que foi a defesa da rodada. Absurdo. E o terceiro cruzamento, o gol do Verratti. Então o Vasco conseguiu essa vitória pelo jogo aéreo, na força aérea do Verratti, principalmente com o Piton cruzando essa bola, e o Payet também cruzou bem, último cruzamento. Ele tem qualidade, né? Embora tenha gente dizendo que cruzou errado, né, Fernandão? Tava vendo o jogo ontem num bar, lá no Recreio. Tá. No bar. E aí para tinha surpresa de 0 pessoas. Tinha um rapaz que tava do meu lado e falou, o Payet cruzou mal. Eu falei, cruzou o quê? Pô, não faz isso não, porque não vai chegando todo mundo. Quando tu responde um no bar, vira a mesa redonda. Mas tu cruzou o quê? Não, mas isso não podia. Fernandão, como aqueles caras que usam a bola mal, olha lá. Eu quero falar uma coisa com você. Esse gol do Verratti, que é uma característica diferente, é um tipo diferente de cabeçada, que é a casquinha. E a outra, que o Gabriel faz a defesa, que ele dá um chute com a cabeça. Um tiro. Meu irmão, como cabeceia bem esse maluco. Aliás, quem cabeceia muito, joga muita bola também é o Kael, filho do Diogo Peixe, da Paulinha, lá da Rua 100, Itaboraí. Moleque, ó, fargou pra caramba na pelada, tá assistindo a gente. Beijo pro Kael. GV, me agradou a escalação do Vasco. Boa notícia também é o retorno do Adson, que é um cara que vai ajudar muito o Vasco nesse ano de 2025. Gostei que o Coutinho teve ajuda, Nuno Moreira, mais um jogo que esse menino joga bem. A gente percebe que ele tem muito ainda para oferecer para o Vasco. Garré se adaptando, mas a ousadia do Carille jogando em casa contra uma equipe que, na minha opinião, sem o Neymar, é uma equipe que vai brigar. Finalista do Paulista. Foi. Não. Sempre finalista. Perdeu pro Corinthians. Sem o Neymar, vai brigar no meio da tabela para baixo. O Santos precisa fazer muita coisa. Você acha que com o Neymar dá para brigar na primeira página, o Santos? Com certeza. Com certeza. Porque tem Soteldo, tem aquele menino... Tem que ver se ele vai ficar até o final do ano, né? Aí, o Soteldo também não jogou, mas Guilherme. O Vasco venceu um jogo que era importantíssimo para as pretensões no fim do ano, que era vencer um concorrente meio que direto ali de meio de tabela, enfim, começar o ano bem. O Piton, novamente, né, dando assistências, que é um cara que o Vasco precisa muito do lado do campo. O PH jogou muito bem também ontem, o segundo tempo, muita força física nas recuperações, chegando no ataque com facilidade. E ver o Payet dar mais uma assistência também é bom pro Vasco, porque a gente percebe que tem mais uma opção além do Coutinho para ser esse meia de criação do Vasco. O contrato dele acaba já. Mas é interessante, ver. É interessante porque esses 3 pontos pro Vasco podem fazer muita diferença lá na frente. Concordo, Fernandão. E aí é 1 pontinho, 2 pontinhos que faltam no final naquela briga ali. Classificação na tela, bota o hino do Vasco, Pedrinho. Ou música do Vasco, ou o Coutinho voltou querendo demais, porque hoje o Carioca melhor posicionado é o Vascão, tá ali em terceiro. Fortaleza assume a liderança, ganhou do Flusão, Juventude, Flamengo, a gente vai falar daqui a pouquinho. 1 pontinho, página de cá. Botafogo, pra mim, jogou mais do que eu esperava, tá? A gente não tinha visto o Botafogo jogar ainda, né, efetivamente. Gostei, vai brigar lá em cima.
E o Fluminense tomou de 2-0, entra também saldo de gol. Mas claro que nós estamos falando da primeira rodada. Tem muita coisa pela frente ainda. E teve gente ganhando dinheiro. Aquele amigo nosso Céu de Férias, ele apostou num desses empates aí que aconteceram, que eu não vou falar. Faturou um dinheiro e tá de férias essa hora chamando o urubu de meu louro. Chamando de papagaio. Lá na areia de Copacabana. Então pega essa visão que eu vou dar pra você. Confiança é tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. Pra vida pessoal e, claro, para as apostas, não é diferente. Por isso, quando você for te divertir, vá no seguro, no safe. Naquilo que você confia, o principal, gente, que é regulamentado. Que tá tudo direitinho. Vai que inspira confiança da hora de abrir a sua conta aqui por esse QR Code maravilhoso. Até a hora de sacar teu dinheiro, Clebão, que é a hora importante, né, Clebão? Pegar o carvãozinho pra levar a Dona Penha pra comer aquela batatinha frita, aquele churrasco, tomar aquele negocinho. Então vem se Superbet, você também pode confiar, galera, que aqui é super e toda hora, Dorileu. Tem 17 anos que a gente não erra uma odd aqui, né, Fernandão? Botamos 3 opções e a gente crava. Então vem ser super você também, que agora também tá na Kings League. Vem ser super com a Superbet. Vou pro intervalo e volto, que a gente tem que falar de Fogão e do Malvadão, que pontuaram, né? Cada um pegou um pontinho. Não sai daí não, volto já já. Inspirada em um dos elementos mais importantes da natureza, a Yamaha está lançando a edição Titanium Grey, que, assim como o titânio, tem como características a versatilidade, a força, a tecnologia e a resistência. Conheça a nova edição Titanium Grey da Yamaha. Vá de Titanium Grey, vá de moto, vá de Yamaha. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a confiança. 9 peneiras e 9 nãos. Até que o São Paulo apostou em mim. Mas foi graças à confiança de um mestre que eu mudei de posição. Veio a seleção. Olha quem tá aqui, é novidade daquele dia que continua aqui, porque vocês pediram. Se liga nessa nova Factor DX, a moto para quem busca economia, agilidade e resistência para esse corre-corre do dia a dia que não tá fácil. Ela é perfeita para você que precisa fugir desse trânsito caótico que você pega. Não vem me falar que você mora em Massachusetts, que não tem trânsito. Onde você mora, ainda mais agora, né, Clebão? Começou o ano, acabou o carnaval, começou o ano. Colégio aqui pra sair de Botafogo, Ave Maria pra sair. Aquele colégio de gente com... É só SUV parado. Parece que tá em Massachusetts. Meu irmão, de moto tu vai passando no meio e resolveu o problema. Ou então pra você fazer aquela graninha extra, que é importante também no final do mês, ou pra dar um rolê no final de semana. Xande vai sair de Guaxindiba, vai levar a patroa pra dar um rolê de carro, vai levar 3 horas, 200 mil de gasolina. Aqui não, super econômica, bota lá a patroa na caçamba não, na garupa da Factor DX,
e mete o pé para Nikit, para Barra da Tijuca, para Ipanema. Nela você encontra farol em LED, rodas coloridas e o motor preto, dando aquele visual diferente. O pneu traseiro é mais robusto para dar aquela robustez, Fernandão. E tem indicador de marcha no painel, função eco para muito mais economia do seu combustível e 3 anos de garantia. Presta atenção nesse VT que você vai se apaixonar mais ainda. A GV eu quero, então tá, melhor parte. Você pode sair por aí pilotando a sua nova Factor DX com a primeira parcela para daqui a 60 dias. Estamos em abril, aliás, amanhã é o dia de muita gente aí, né? Dia da mentira. Ó, maio vai pagar... Pronto. Dá de presente para alguém Dia dos Namorados, tu não vai ter nem pago a primeira ainda 12 de junho. Você não entendeu errado, não. 2 meses e tem mais, tá com pronta entrega. Porque também, Fernandão, vamos lá, você vai comprar pra Vanessa o Dia dos Namorados. Ô, cara, beleza, vou te entregar em setembro. Aí chega o Dia dos Namorados, vai dar o quê, filho? Dia dos Namorados? Não, não adianta. Tem que dar um negócio. Dá um presentinho, nem que seja um afro, né? Então, pronta entrega pra você resolver seu problema. Para de perder tempo, vem. Pô, bom presente. Dia das Mães agora, segundo domingo de maio. Dia dos Namorados também, bom presente. Tem várias lá, não tem só a DX, tem várias scooters. Aponta pra cá pra você conferir as concessionárias participantes. Eu garanto que tem uma pertinho de você, que são mais de 20. Então a gente tem... Onde você for tem. A verdade, você quer a verdade? Onde você for tem. Outra verdade? Quem compara, escolhe e amarra. Clebão, vou ou não vou? Não, vou não. Só um pouquinho, Clebão. Só porque assim... O cara falou assim, pô, GV, quando você acelera a moto lá que eu escuto o ronco do motor, me emociono. Aí, Clebão. Ó, Clebão. Coisa linda. Até mesmo, tô até arrupiado. Outra coisa que tá me deixando arrepiado, ele tá de volta. Bem, amigos! Lembra dele? É Tetra! Olha o que a Band fez! Olha o que ela fez! Olha o que a Band fez! Hoje tem estreia na sua telinha dele. Galvão, o maior narrador do planeta. Galvão e os amigos, 10h30 da noite, com Casa Grande, Mauro Naves e Ronaldo Fenômeno como convidado especial. Ah, tu vai perder. O que tu tem pra fazer 10h30 da noite? Nada que se compare a isso. Presta atenção. Haja coração. Bem, amigos da Rede Bandeirantes de televisão, daqui a pouco será dada a bandeirada de largada. Esporte é com a Bandeirante. Esse é o lugar que me fez nascer para narração esportiva. Para o Haja Coração, olha o que ele fez, vai que é tua. A bandeirada para Nelson Piquet e o Brasil vencendo. Na década de 80, o esporte é fantástico na Bandeirantes. Final dramático para o tênis que tinha 10 pontos de frente. Você, Zico! Gol! Para sair satisfeito, ainda sentindo o grito do gol na garganta. E a Bandeirantes vai lá. Tô voltando para casa. A sua festa, a champanhe, a sua comemoração. E você vai acompanhar tudo pela Rede Bandeirantes de televisão. Esporte é emoção, esporte é vida, pratique esporte. Esporte é com a Bandeirantes. Bem, amigos da Band, eu estou de volta para a Band. 10h30 da noite, 19h30, 7h30. Você tem lá João Vidal, Amêndola, eu, todo mundo naquela treta lá, só joga em casa, que hoje vai dar o que falar, porque Vidal é fã do Mano. Então vamos ver o que vai acontecer. Mentira, é hater. Melhores momentos na tela do jogo do Fogão. Rapaz, o Botafogo jogou muita bola. Pra mim, engoliu o Palmeiras. Queria a opinião de vocês.
GV. Merecia a vitória. Eu não gosto de falar de merecimento, mas quem jogou muito mais foi o Botafogo. Teve as ações ofensivas do jogo foi muito mais perigoso com relação à meta do Everton. E me agradou também porque é um Botafogo que, em termos de... Eu gosto muito de falar de espírito aqui, né? De intensidade, de competitividade. Foi o Botafogo parecido com o do ano passado, mas taticamente um Botafogo diferente, com 3 homens que eu gosto de falar com relação à parte mais de construção, né? Com 3 meias ao invés de 3 volantes, porque os 3 têm condições de jogar, Marlon Freitas, Gregory e Patrick de Paula. Legal também ver a recuperação do Patrick de Paula, né? Ver o menino novamente sendo utilizado, sendo importante. Teve um pouco de dificuldades ainda para se organizar, faz parte, o Renato está começando um trabalho agora, o Renato Paiva, Renato Paiva é o nome dele mesmo, acertei. Tanto Paiva aí, Anselmo Paiva, Rodrigo Paiva, Rafael Paiva, enfim. Avenida Paiva, que é a minha rua lá em São Avenida Gonçalo. Paiva, mas me agradou muito o Botafogo e nesse nível de competição é aquele Botafogo que eu acredito que vai brigar pelo título brasileiro, já vê? Igor Dorileu, o senhor que mais cobriu o Botafogo no ano passado, nem o sol, nem as nuvens, nem a chuva cobriu melhor o Botafogo do que o senhor no ano passado e ao longo da sua carreira. Gostaste? Gostei, surpreendeu positivamente, GV. O primeiro tempo, o Botafogo muito bem. Porque era Palmeiras também, né? Era Palmeiras, fora de casa. E o Botafogo, se tivesse contado com um Savarino um pouco mais inspirado, olha esse lance, ele pega a bola, aí fica ali, se toca ou não pro Arthur, o zagueiro fecha o passe, ele acaba chutando. Teve uma outra também que ele domina mal e adianta. Não foi o melhor dia do Savarino ontem. O Botafogo levou muito mais perigo, chegou mais vezes à meta do Palmeiras, mas o Palmeiras teve a chance mais clara, que foi essa aí. Flávio Lopes cara a cara com o John já na reta final do jogo. O Flávio Lopes tinha entrado no lugar do Vitor Roque há pouco tempo. Eu acho que se fosse o Vitor Roque ali... Como o Vitor Roque perdeu um de cabeça também, que ele cabeceou igual o Clebão lá em São João de Meriti, na belada que ele é 9, pelo time das Tendas. Pra sorte do Botafogo, o Vitor Roque ainda não se adaptou e o Flávio Lopes foi mal nesse lance. Também todo o mérito ao John, que saiu muito bem do gol também. Mas o Botafogo foi muito bem, GV, muito bem. Nossa jogada aí, cara. Rolado pra... Parecia jogada de futsal, irmão. E o Vitinho jogou muito bem também no primeiro tempo. O Igor Jesus dando trabalho demais, jogando às vezes sozinho lá com o pivô na frente, atrapalhando. O Arthur foi bem também. O Gregory jogou muito. Pra mim, o Gregory foi o melhor em campo. Mas ele foi um dos melhores do Botafogo no ano passado. E que a expulsão na final deu um pouco de... A galera... Mas ele jogou muito. E chegou no ataque várias vezes. Os 3 por dentro dá uma liberdade e uma versatilidade até pro próprio Gregory chegar mais ao ataque, pro Marlon Freitas construir mais por trás, lá ele... Posso falar uma coisa? Vão me xingar. Bota aquela, Pedrinho, por favor. Vocês vão me encher meu saco. O Flamengo fez uma boa partida contra o Internacional, mas não ganhou. O Botafogo fez uma boa partida. O Fortaleza foi muito bem contra o Fluminense. Pra mim, gente, é o recorte da primeira rodada. É precoce. É adiantado. Mas o time que mais jogou bola pra mim foi o Botafogo. Pra mim, individualmente e coletivamente, pra mim, o futebol que eu mais gostei de ver na primeira rodada, pô, tem mais 300, ai, GV, você é maluco, eu e senhora, sua tia. Mas tem mais, eu gostei muito do Botafogo, pelo que eu tava vendo até agora. O Botafogo não jogou bola esse ano. Não, foi. E foram 2 enfrentamentos, né, tanto de Botafogo e de Flamengo, que são equipes que vão brigar pelo título. Não tô dizendo que o Botafogo é favorito. Pra mim não é, porque não jogou bola até agora, não competiu. Mas são 4 candidatos. Mas assim, gostei do que fez ontem. Eu falei aqui na semana passada que eu acreditava no Botafogo brigando por título. Eu não acredito, sabe por quê? Ainda não acreditava, até ver o jogo de ontem. Porque, Fernando, a gente tem 4 meses e não viu o time, Fernando, não. A gente não sabia se o trabalho do pai ia dar certo ou não. Quando ele chegou já não teve mais jogo, né, Dorileu? Nem tem garantia de que vai dar ainda nem também, que vai dar. Mas... Agora, esse gramado também é uma sacanagem, pô. Além de ser sintético, tá ruim. Porque a briga é o quê? Sintético porque é bom. Ali tá sintético e tá ruim. A velocidade do jogo. E parecia que você estava vendo esportes diferentes, porque eu comecei a ver o jogo do Botafogo e depois fui ver o jogo do Vasco. Porque o jogo acaba sendo um pouco mais lento. Não, mas também a qualidade desse jogo era muito mais, pô. Perfeito, mas parece a bola, né, o gramado, deixa o jogo muito mais vivo. A bola corre mais. E as 2 equipes, estando acostumadas a usar esse tipo de gramado, faz com que o jogo seja competitivo, como foi. Mas o Botafogo jogou muito melhor. E nesse nível de intensidade, acho que o Doria que concorda comigo, o Botafogo tem tudo para brigar lá em cima com os jogadores que tem e com o elenco se adaptando, porque tem jogadores que ainda não se adaptaram ao time. E tem gente para chegar no meio do ano, né? A gente lembra que no ano passado, no meio do ano, o Textor trouxe Igor Jesus, Thiago Almada, Alex Telles. Imagina se chegarem 3 jogadores desse nível no meio do ano. Luiz Henrique chegou também um pouquinho antes. Luiz Henrique chegou em fevereiro. Olha o nível de loucura dos Enzos. Nós abrimos um programa falando assim, o nosso Vascão representa o Rio de Janeiro. Aí o cara tava lá comendo amendoim, ou naquele site lá do Nananana, jogo da galera, e liga agora. Aí ele fala assim,
O Botafogo jogou mato, que o Vasco, a torcida mandou o treinador tomar caju no intervalo, né? E o segundo tempo virou. O Botafogo jogou mato, que o Vasco tem que ser hater do Vasco. Ô, Igor, vai plantar batata, vai? Eu, hein? Agora, porque o time dele ganhou melhor que o Botafogo, que é campeão brasileiro da Libertadores, e botou o Palmeiras, que é um time... O Palmeiras ganhou título ano passado, não, né? Não, o Flamengo ganhou o Copa do só o Brasil. Paulista. Só o Paulista. Os títulos maiores. Pra mim, e aí não tô nem aí pra tua opinião, pra mim, que me impressionou mais, até por eu não criar expectativa, e a gente falou isso aqui, no dia que quem briga pelo título, eu falei, cara, votar no Botafogo é difícil. A gente não viu. E aí saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, enfim. Ontem me surpreendeu e gostei do que o Botafogo fez. Claro que eu adorei. Foi legal. E a galera fala das perdas do Botafogo, só lembra do Almada e do Luiz Henrique, mas o Botafogo também perdeu o Júnior Santos, perdeu o Adrielson, Tiquinho tá jogando muito. Tiquinho. Tietê. O elenco do Botafogo era muito, mas muito bom. E perdeu o Arthur. O Botafogo perdeu Treinador. mais. Isso é verdade. O Botafogo perdeu mais jogadores do banco do que da equipe titular. E isso faz falta. No segundo tempo, o Botafogo olha para o banco ali hoje em dia, não tem talvez o elenco que tinha no ano passado. Concordo. Que entrava o Tiquinho, entrava o Tietê. Eu falei caçamba ainda agora, né? Eu fui falar que o Xande, quando sai de Guaxindiba, leva a Daniela na garupa, eu falei caçamba. Por quê? Porque eu tô impressionado com o Rio de Prêmios. Como eu tô impressionado. Quer ganhar uma caminhonete? Caminhonete tem o quê? Caçamba. Então bota o que você quiser. Não vai botar a esposa também. Vai botar o que você quiser na caçamba. Pode levar mala, pode levar cooler, cheio de tchuguério, o que você quiser. Você quer uma caminhonete? E duas? Quer duas? Aí você tem duas caçambas? Quer prêmio em dinheiro? Quer 5 motos? Não é zoeira não, pô, é verdade. Tem tudo isso no Rio de Prêmio dessa semana. Tudo! Renatão ficou doido, liberou tudo pra gente. Tudo isso no Rio de Prêmio dessa semana. Exatamente seu sonho de ter um Chevrolet Montana ou um Fiat Toro está prestes a se realizar. Por apenas 5 contos. 5 cruzeiros, R$5, você garante seu bilhete em nosso site ou no ponto de venda mais próximo da sua casa para concorrer a diversos prêmios. Claro que você pode acessar aqui esse QR Code, só apontar a câmera do senhor, da senhora para cá, que está aqui no cantinho, essa zebrinha aqui, para garantir o seu bilhete digital, que é exatamente igual ao físico que a senhora compra na banca ou em qualquer outro posto, beleza? Não perca essa oportunidade de ter na sua garagem 2 lindas caminhonetes Chevrolet Montana e o Fiat Toro, que é lindo também, beleza? Rio de Prêmios, realize seus sonhos nesse domingo, Doria. Vou pro intervalo, volto já já para falar dele, do Malvadão, que eu tinha certeza que ia estrear com vitória. Mas empatou também, que a vida também não é um morango, né? Apesar de pra muita gente ser, pra gente não é. Vou pro intervalo e volto já.
Preciso desabafar. Kennedy, Pedrinho. Fernandão tava tomando um Tchugeri ontem no bar. Ofereceram drinks pra ele, ele quer agradecer. Fica à vontade. Agradecer o Amaro, pô, gente boa pra caramba, da Brigada Paraquedista aqui, por me encontrou ontem, tava tomando um gelo vendo o jogo. Um abraço pra gente, gosta do programa. E pro Braguinha, pô. Ontem tava conversando com o meu sobrinho nesse mesmo bar, ele me abordou, falou porque adorava o programa. 5 horas no bar, né? Eu fiquei, vi os 2 jogos lá. E o pós-jogo? E aí o rapaz se afastou, de repente eu recebi lá com o meu parceiro 2 chopinhos que pagou pra mim o Braguinha, obrigado. Mas veio bilhete? Não, só o chopinho. Porque quando ele falou assim, tem, Xande? Pode botar o Kennedy. Quando ele falou assim, aí o outro rapaz se afastou. Aí chegaram os 2 chopinhos. Eu já pensei, acendemos uma vela, Não. pedimos um tira-gosto. Acender vela ali e a galera vem com liga pro Rabecão. Muito bem, pague cerveja. Se encontrar com a gente em algum bar, restaurante, pode pagar vinho, cerveja. Muito obrigado. Tchugeri, pinga que a gente quer. Chopp gelado, tava bom. GV ontem, em São Januário, todo mundo dando moral pra gente, principalmente a galera que trabalha lá na segurança, na manutenção, a galera que faz acontecer o jogo, Isso né? aí. Mandando um abraço, falando que sempre assiste, falou, quero ver amanhã falar bem do Vasco, hein? Já abriu o programa falando bem do Vasco. Depende mais do Vasco do que da gente, É pô. isso aí. Ah, falando em abraços, na galera que gosta de tomar um Tchugeri, beijo pro meu parceiro Alanzinho. Esse gosta, Fernandão, sede de 7 camelos, tomamos um negócio no final de semana, começamos só meio-dia, porque né, só depois de meio-dia que pode. Um beijo pra Mariana também, pra Sossô, pra Lana, pra família inteira, um beijo. Adorei estar com vocês no final de semana, mas Alanzinho, tô tomando engove até hoje por causa de você, tá, irmão? Vamos ao que interessa, melhores momentos do Malvadão na tela, que empatou em casa, Fernandão e Dorileu. Bom jogo, Começar GV. ganhando, começar vencendo, O Flamengo fez um bom jogo. Diferente do que aconteceu no jogo do Fluminense, o Roger não precisou mudar o time para mudar a tática, né? Ele começou com 2 volantes, o Flamengo com 4 atacantes. Ia pesar muito na última linha do Internacional. Ele acabou recuando o Fernando, que é um volante já mais experiente, para jogar ali de líbero, né? Fazendo uma linha de 5. Dificultou bastante o jogo do Flamengo, que mesmo assim foi perigoso. Acabou tomando um gol em um lance que estava meio desorganizado. Não pode, né? O Léo Ortiz foi dar um bote lá na intermediária, acabou saindo meio que na furada, teve o contra-ataque. Muito bom, muito boa jogada do Borra, que acabou. Do Borré, que fez muito bem a parede, e, enfim, e o Inter acabou fazendo o gol. Só que o Flamengo soube reagir, fez um bom jogo. Podia até ter vencido, ter virado o jogo, mas acabou não acontecendo. Mas nenhum desespero, tranquilo, porque é uma briga de 2 times que eu acho que vão brigar pelo título. Enfim, não foi aquele Flamengo avassalador, mas jogou bem, sim. Foram 19 finalizações do Flamengo e o Flamengo só foi fazer o gol no segundo tempo quando o Rocher tinha saído, né? Porque o Rocher tinha sido o nome do primeiro tempo. Como pega, né? Pegou demais, e aí ele teve num lance até que ele foi pegar o rebote, evitou que o Michael pegasse o rebote, o Michael acho que chutou a mão dele, ele teve que sair no intervalo, entrou o Antony, não teve culpa nos gols, mas acabou não conseguindo salvar como o Rocher. Mas eu acho que o Felipe Luiz errou na escalação. Achei que o jogo do Flamengo foi muito direto. A gente até imaginava quando saiu o time ali que o Luiz Araújo ia fazer um papel de camisa 10 como armador e seriam 3 atacantes como ele vinha jogando. Mas não foi isso que aconteceu. Ele realmente botou 4 atacantes. Juninho e Bruno Henrique por dentro. Isso. Luiz Araújo aberto de um lado, o Bruno Henrique aberto de outro lado. E eu achei que o jogo foi muito direto. Faltou alguém para organizar. Mas vale também te lembrar que estava sem o Gerson e o Arrascaeta, que poderiam ser esses caras, né? Que são essa válvula de escape ali, Os caras que organizam, né? O Flamengo jogou muito pouco por dentro, transitou muito pouco no centro do campo. Eu só achei também que demorou para entrar o Matheus Gonçalves, que é um cara que tem mais um pouco dessa característica de fazer o jogo centralizado, de conseguir quebrar as linhas com um drible, com uma jogada mais incisiva por dentro. Mas também senti muita falta de Luiz Araújo e Michael num bom dia. Estavam num dia ruim. Eu acho que faltou um pouco mais desses 2. E o Wallace Young, o garoto, que foi um dos artilheiros do Carioca, entrou muito bem. Teve uma bola um lançamento que ele recebeu, matou no peito, quase fez o gol da virada. Teve um lance também que ele estava até em posição de impedimento, que o Antony teve que fazer uma defesaça. É um jogador que eu acho que pode ser mais usado pelo Flamengo, ainda mais agora, que está sem o Pedro, precisa de opção para o setor ofensivo. Muito bem, programa bom, passa rápido, Doria. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Fernandite, um beijo, gostei da declaração de amor pro amigo que mandou. Vou te mandar um vinho qualquer hora dessa também. Você que tá em casa, ó, amanhã a gente já vem com tudo sobre a estreia do Flusão na Copa Sul-Americana. Joga onde, Fernandão? Joga em Palo Grande. Já joguei em Palo Grande. A gente não sabe nem o que é. Jogou lá? Já joguei em Palo Grande. Brilhou em Palo Grande? Tomamos um sufoco do Beijo, até amanhã. Amanhã a gente fala mais de Palo Grande.